Paz do Senhor, irmãos, abençoados de Adonai. Mais um sábado se iniciando, aproveitando e fazendo mais uma live referente à nossa EBD. E a lição de hoje é a lição de número 2, que tem como título Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Nessa segunda lição, nós vamos fazer a abordagem de praticamente 4 salmos, que são os salmos messiânicos, Salmos 2 e Salmo 22, e os salmos missionários, que relativo a missões, é o 67 e o 117. Repetindo de novo, o tema de hoje é Jesus Cristo e missões nos Salmos. O texto de referência está em Salmos 2, depois Salmo 22 e Salmo 110. O Salmo 2 diz assim: por que se amotina a gente e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22, 27 diz: todos os limites da terra se lembrarão, se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. E Salmo 110, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos seus pés. A introdução, ela diz assim: nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. A profecia nos salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4, 25, relata 3 profecias a respeito do Messias: a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e ser o reinado do Filho de Deus sobre as nações. O 1 diz assim: a revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam a gente e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se e revoltar-se. Perceber-se no contexto que essa revolta é generalizada, independente de posição ou classe social do indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas reis e príncipes em conluio e são direcionadas ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Então, irmãos, o 1 diz sobre uma revolta contra o ungido de Deus. O Salmo 2 ele já entra dizendo para nós que não somente o povo ungido, separado por Deus, se revoltaria, os príncipes se revoltariam, algumas pessoas, nações se revoltariam contra o ungido de Deus, se voltariam, em vez deles entrarem para se prostrarem. Por isso que lá na frente diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo no Salmo 2 que algumas pessoas se revoltaram contra o príncipe, contra o ungido de Deus, Jesus Cristo, e iriam se revoltar contra ele no futuro. E nós vemos que isso realmente aconteceu, porque crucificaram o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No 1:2, irmãos, diz o triunfo do Filho de Deus. No início nós falamos sobre a revolta, mas falamos sobre o triunfo, sobre a vitória, irmãos? E diz assim: o triunfo do Filho de Deus. No Salmo 2, 1, 3
tinha por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos, ou seja, removamos as ataduras e as cordas. Não querem o domínio e poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao Senhorinho de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subsistirão, pois o Cristo, o Messias, triunfará. Ou seja, qualquer tipo de revolta, qualquer tipo de situação de não submeter ao Senhorio de Jesus não adiantaria, porque mesmo assim o Messias iria triunfar. O Messias, ele seria um rei triunfante, vencedor, e venceria, mas não perderia as batalhas, as guerras, por mais que se levantassem, como nós pegamos o Salmo 2, mas nós se transportamos para os evangelhos, né? Onde ele diz, irmãos, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Cuspiram, bateram, ele foi moído, ele passou por todo o processo de uma forma que o negaram de tudo quanto é forma, venderam ele por moedas de prata, fizeram tudo, irmãos, mas mesmo assim o Messias, ele triunfou, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. 1:3 diz assim: o reinado do Filho de Deus. Pede-me que eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Salmo 2, versículo 8. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios 1, 22 e 23. Cristo, como Filho de Deus, assumirá a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também dos gentios e os confins da terra. Ou seja, irmãos, foram 3 estágios. Um estágio de negação, de rejeição, de luta contra aquele que veio para nos livrar de todas as mordaças, de todas as correntes que nos prendiam. E depois, já nesse segundo estágio, mesmo tentando pará-lo, né, ele foi triunfante. E o próprio texto diz assim, o Senhor diz: pede-me as nações por herança e a terra por tua possessão. Ou seja, amados, todas as nações, elas vão ver o Filho de Deus assumir a propriedade delas, não só, como diz o texto, não só dos judeus, mas também dos gentios e os confins da terra. Amém. Continuação no próximo vídeo.